Primeiro, porque quando o avião sabe que está sendo alvo de bombardeio, ele não vai se manter em linha reta. O piloto vai fazer curvas, exatamente para escapar da artilharia antiaérea. Essas curvas obedecem a dois limites. A resistência da máquina, dependendo da velocidade com que ângulo o avião pode fazer curva, e a resistência física do piloto, que pode aguentar as acelerações de curvas dentro de certos limites. O canhão tinha exatamente esse cálculo. A curva máxima é tanto que aquele modelo de avião pode fazer, ele está a tal altura, com tal velocidade, e começava a variar a posição de tiro para ter mais probabilidade de atingir o avião. E aí se criou o primeiro mecanismo de feedback, de retroalimentação. Se ele verificava que aqueles ângulos de mudança não eram eficazes, ele por si só mudava também os ângulos de tiro. Aí houve uma espécie de fecundação entre a biologia e a física, e nasceu a biônica, o estudo eletrônico dos organismos biológicos, dentro da verificação desses limites. Aí então a gente vai verificando que a ciência tem que se comunicar em seus diferentes ramos, e abandonamos aquela ideia do superespecialista, que conhece só como medicar a unha do dedo mínimo da mão direita, mas se passar para a mão esquerda já não sabe tanto. Isso aí existe um dito satírico do Bernard Shaw, que dizia o seguinte: o especialista é aquele homem que sabe cada vez mais sobre um terreno cada vez menor, de modo que seu grande ideal de vida será um dia chegar a saber tudo sobre nada, porque sabe cada vez mais sobre um terreno cada vez menor. Hoje então existe essa interconectividade entre o conhecimento científico, e há cada vez mais uma conexão muito importante entre a ciência e a espiritualidade. Isso no ramo, falando de um modo genérico, da filosofia da ciência. E aí precisamos entender alguns detalhes quando acusam determinados postulados doutrinários de serem ou não serem científicos, de haver ou não haver variação, de haver constância ou não em determinados fenômenos. No terreno da filosofia da ciência não existe decidibilidade. Existem graus de possibilidade, graus de probabilidade, porque a ciência substituiu a certeza por possibilidades. À primeira vista isso é muito bonito, a gente diz assim: não, eu prefiro ter certeza, não possibilidade. Mas quando há certeza, tudo está escrito. Quando há possibilidade, há livre-arbítrio, há poder de decisão e de interferência no fenômeno. É como a lógica. Na lógica tradicional, chamada lógica de predicados de primeira ordem, só existe o verdadeiro e o falso. Hoje existe uma lógica chamada lógica fuzzy, em que são contempladas várias possibilidades entre o falso e o verdadeiro. Se o falso é o zero e o verdadeiro é o 1, há uma infinidade de números entre o 0 e o 1, se nós considerarmos as frações. Portanto, hoje a gente fala em coisas mais prováveis e menos prováveis, mais plausíveis e menos plausíveis. E foi nesse sentido que apareceu a grande revolução da física quântica. No primeiro livro que eu escrevi, que se chamava Parapsicologia da Bruxaria à Ciência, depois mudaram o título em uma das edições para Parapsicologia da Magia à Ciência. Ali há muita coisa que resultou de conversas que eu tinha naquela época com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que foi um dos que introduziu essa ideia da física quântica aqui no Brasil, porque, na verdade, os grandes fenômenos da física quântica começaram a ser pesquisados em 1905. Em 1935 houve a famosa experiência da dupla fenda, que mudou completamente o paradigma de conhecimento da física, a ponto de alguns físicos chamarem a infame experiência da dupla fenda, porque obrigou a buscar a verdade, a se libertar, a pensar de um modo diferente. E nem sempre isso é visto com bons olhos por aqueles que se consideram os donos absolutos de todo o conhecimento, de todo o acerto, de toda a verdade, enfim. Isso surgiu então em 1935, a experiência da dupla fenda. As consequências tecnológicas foram aplicadas de imediato. Raio laser, comando eletrônico de televisão, possibilidade de comunicação com satélites. Mas a parte filosófica demora mais, porque envolve o conhecimento a respeito de nós mesmos.
A física começou a nos descrever um novo mundo. Qual o comportamento ideal desse novo mundo? A física antiga nos afirmava que as coisas do universo só funcionavam à força. Nessa ideia de que tudo só funciona através da força, nós passamos a entender que, então, se queremos conseguir algum objetivo, devemos utilizar a força. Logo, está de acordo com as leis do universo físico que nós percebemos, o mais forte se impor sobre o mais fraco. Aquele país militarmente mais bem preparado oprimir o outro. Eles estavam dentro do conceito vigente na ciência. Já lá na teoria da evolução de Darwin, hoje existem 12 versões dessa teoria, e muitas delas não materialistas, como era no início. Já existem 12 espécies de neodarwinismo, em que se substitui aquela ideia de que existe somente a luta pela sobrevivência do mais forte, que a nossa finalidade é apenas perpetuar a espécie, manter o DNA. A teoria do macho alfa está completamente superada por uma teoria de colaboração. Existe força, mas também existe colaboração. Então, quando surge a física quântica e diz que no universo existe uma gigantesca rede de informações, que existe um princípio de colaboração da biologia na própria natureza, nós vamos entendendo que não é a força o melhor caminho, e vamos substituindo nas nossas organizações, na nossa vivência, na nossa escola, aquela ideia de manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela ideia de prevalência do mais forte sobre o mais fraco, por uma ideia de sinergia, por uma ideia de colaboração recíproca. E aí começaram as grandes mudanças de paradigma, que chegaram a mostrar que não há um fenômeno físico independente de um observador, que o observador, numa certa medida, altera o resultado daquele fenômeno que está observando. Consequentemente, nós passamos de meros observadores para construtores do nosso destino. Algumas dessas ideias já apareciam naquela época, naquele livro de parapsicologia. Eu comecei a fazer palestras com 14 anos, públicas. Com 12 já aprendi a falar em reuniões de amigos, etc., no colégio. Isso faz algum tempo, não precisamos calcular tanto, porque o tempo é algo relativo, mais de 20 anos seguramente. Então, sempre tive essa preocupação de fazer uma associação entre a ciência e a espiritualidade, porque não concordava com aquela acomodação cartesiana. A ciência explica o material, a religião, entenda-se a religião dominante, explica o sagrado, e não há ponte entre os dois. De modo que, se eu estou falando em termos religiosos, eu posso acreditar em qualquer tipo de absurdo, até na ressurreição dos mortos. Eu devo aceitar e não analisar cientificamente, porque é outro ramo do conhecimento, como se fosse um outro universo. O Espiritismo trouxe exatamente o que? A possibilidade de contestação, de exame, de exigir comprovação, de aplicar o raciocínio lógico. Tudo isso que a gente resume no termo fé raciocinada, capaz de enfrentar a razão e que por isso mesmo deve estar a par do conhecimento científico. Então vieram vários livros dentro deste assunto, até que chegamos nessa fase específica da física quântica. Então, em poucas palavras, como é que nós poderíamos definir física quântica? Ela tem dois elementos básicos que distinguem da física tradicional. Nós podemos dizer que a física quântica é uma física de possibilidades. Primeiro ponto. Segundo ponto, entre as diferentes, as múltiplas possibilidades, segundo plano de atividade, nossa consciência escolhe aquelas que quer transformar em realidade. Nós sempre influenciamos, numa medida maior ou menor, naquilo que observamos. Por isso que nada pode ser considerado absoluto. Daí a queda do modelo ceticista. O ceticismo absoluto, ele elimina a si mesmo, ele é autodestrutivo. Qual é a grande frase do filósofo Pyrrhon, criador do ceticismo? Não se pode ter certeza de nada. Logo, não se pode ter certeza também a respeito desta frase. Então, quem sabe poderemos ter certeza, pelo menos relativa, a respeito de alguma coisa.
Por isso que não adianta nós perdermos nosso tempo discutindo com um cético por convicção. Porque se nós demonstrarmos um teorema para ele, se nós demonstrarmos um teorema da geometria, ele perguntará: e quem é que disse que eu devo acreditar nessa hipótese? Porque o teorema tem uma hipótese. Não, mas a hipótese se comprova assim, assim, assim. E quem é que disse que eu devo acreditar na geometria? Que existe linha reta, que existe figura plana, que existe isso e aquilo. Isso é criação mental, não acredito em nada. Aquele que não quer acreditar, não adianta. Perda de tempo. Mas então, nesse sentido, a física quântica é uma física de possibilidades e diz que nós temos escolhas. Pelo paradigma antigo, nós não tínhamos escolhas a respeito de nada. Tudo estava pré-estabelecido. É o que se chamou causalidade rígida. Ou seja, dado um fenômeno qualquer, a consequência será única, previsível e imutável. Nós não tínhamos possibilidade de intervenção. Hoje temos. Existe aquela célebre piada do espanhol, que é conhecida dos estudiosos da física quântica, mostrando que sempre existem possibilidades. É a história de um espanhol que estava caminhando em direção a Madrid e foi interceptado por um anjo. O anjo, logo no início, não se identificou. Então era uma espécie de objeto voador não identificado. Ele se dirigiu ao espanhol. O espanhol era basco. Dizem que os bascos são muito determinados. Podemos escolher se queremos ser simpáticos na afirmação ou não. Determinado muitas vezes é um eufemismo para teimoso. Os argentinos dizem que os bascos são teimosos mesmo, ponto final. Se alguém aqui é de família basca, saiba que essa história foi passada por um argentino, lá na Copa do Mundo, que teve jogos em Porto Alegre, em que fizemos aquele sucesso de 1-7 contra a Alemanha, que para uma pessoa com algum alcance filosófico ou científico, só poderia acontecer aquilo. Não há efeito sem causa. E um estudo mínimo da situação que perdura vai mostrar que o efeito continuará o mesmo porque a causa não mudou. Isso é uma frase muito interessante de Einstein. Um dos maiores absurdos que se pode cometer é esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E outro detalhe que ele diz é muito interessante para a gente pensar um pouco, esse pensamento vai bem além da nossa sala. É impossível esperar a solução de um problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Quem tem uma consciência muito pequena para criar problemas muito feios não tem consciência para reformulá-los. É um dado científico inegável. E dentro disso, desse relacionamento, diz esse argentino que basicamente teimoso e não vê outras possibilidades. Nós estávamos se dirigindo para Madrid, foi interrompido por um anjo. O anjo perguntou para onde ele estava indo. Ele respondeu: eu vou para Madrid. Só que Basco não responde assim. Ele já ficou meio incomodado com a interrupção do anjo, um desconhecido, perguntando para onde ele ia. E ele estufou o peito e disse: "Eu vou a Madrid." Aí o anjo se identificou: eu sou um anjo, estou aqui para te ensinar. Deves acrescentar no final da tua frase: se Deus quiser, se Deus quiser. Senão, ele te castiga. Aquele Deus antigo, punitivo, que precisava de louvores, que se ofendia conosco à toa, muita pretensão nossa ofender Deus, não. Ou estamos muito grandes ou ele está muito melindrado. As duas hipóteses não me parecem corretas. Mas Deus se ofenderia se o Basco não acrescentasse no final da sua frase: se Deus quiser. O anjo advertiu o Basco e repetiu a pergunta: a dónde vas, homem? O Basco caiu, o anjo disse: Senhor, mas já sabia que era um anjo. Queiram ou não, usted e su Dios, eu vou a Madrid. Então o anjo disse: última chance. Ou acrescentas: se Deus queira, eu te transformo num sapo e te jogo no lodaçal. Repetiu a pergunta e o Basco repetiu a resposta, acrescentando: com mis propias fuerzas, independientemente de usted, su Dios y lo que quieran, yo voy a Madrid y punto. Aí o anjo teve outro remédio, transformou num sapo, jogou no lodaçal. Deixou 30 minutos, restituiu a forma humana e repetiu a pergunta. Agora vamos ver se aprendeste, porque a gente não aprende nem pelo caminho da dor. Aonde vas? E o Basco respondeu: Senhor,
yo voy a Madrid o al Chaco. Mas isso mostra um detalhe interessante. Ele pelo menos já ficou sabendo que havia duas possibilidades. E quem sabe surgirá depois uma terceira e assim sucessivamente. Esse exemplo da ciência serve para a nossa vida, se conecta com a nossa espiritualidade, naquele sentido de que sempre temos uma nova oportunidade, além das reencarnações nos diz isso. Só que não é preciso deixar essa nova oportunidade exageradamente postergada. Mas não há a impossibilidade de solução de problemas. Existem impossibilidades momentâneas, mas ao longo do que nós sabemos ser a nossa existência, com múltiplas encarnações, todas elas com novas possibilidades de experiência e de aprendizagem, nós sabemos que não há aquela barreira impossível, que não há aquilo que nós não possamos conseguir dentro das nossas possibilidades de cada existência. A gente sabe, por exemplo, que os elétrons ocupam órbitas em torno do núcleo atômico. E quando devidamente energizados, eles podem saltar de uma órbita para outra. Isso depende de receberem exatamente a quantidade de energia que diferencia uma órbita da outra. Mas nem todos os níveis são possíveis para todos os átomos em todos os elétrons, para todos os elétrons em todos os átomos. Isto quer dizer que saltos que são permitidos para elétrons de um átomo de sódio, talvez não sejam permitidos para o elétron de um átomo de hidrogênio. Comparando as nossas vidas com a tabela periódica dos elementos, alguns saltos não serão possíveis na presente existência. Depende de, no nível da nossa experiência reencarnacionista, estar previsto como possibilidade, que depende do nosso esforço, aquele alcance. Mas nem todos os níveis são possíveis. Para cada um individualmente, uma única existência. Nós podemos, por exemplo, de repente, nos dedicar à pintura. Vamos aprender a pintar. Cada um melhorará em relação a si mesmo, porque nem todos os níveis são possíveis para todos os átomos. E cada um tem níveis diferentes. Quem já tem alguma vocação para a pintura, isso se chama alguma experiência de outra vida, poderá crescer mais do que aquele que tem uma experiência muito pequena ou não tem a mínima recordação de experiências anteriores. Esse terá mais dificuldade. Agora, chegar ao nível de um Michelangelo, de um Van Gogh, de um Picasso, talvez na presente existência, por mais que nos dediquemos, não será algo atingível, factível, mas poderá ser em outras, se mantivermos a nossa vocação. Mas então, por que eu vou dedicar a minha vida inteira a algo para o que eu não sou vocacionado? Aí vem a parábola dos talentos, e vem aquelas ideias de desenvolvermos as nossas potencialidades. Ter uma visão geral do mundo, mas nos especializarmos. Termos foco em alguma coisa, que é exatamente aquele terreno que contempla os níveis maiores que nós podemos atingir, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher a mudança de nível, mas essa mudança de nível é compatível com o nosso estágio de evolução. Daí então, essa ideia de múltiplas possibilidades é outra das ideias fundamentais da física quântica. E o que existe de muito interessante é que a física tradicional, que originou o chamado materialismo realista, ela se baseava em 4 princípios fundamentais. Todos os 4 princípios foram derrubados pela física quântica. Não foi pelas religiões, não foi pelo pensamento filosófico, não foi pela doutrina dos espíritos, não, a própria ciência se encarregou de mostrar que nenhum daqueles princípios que embasavam, e aí sim, toda a descrição de mundo, todo o pensamento filosófico da física, nenhum daqueles 4 princípios está valendo atualmente. Logo, necessita-se com urgência a substituição daquelas colunas em que se sustentava o prédio do conhecimento científico por outras, que sem dúvida alguma terão que contemplar a possibilidade de atuação da consciência no plano físico e a espiritualidade do ser humano, porque só aí teremos uma visão ampla
uma visão completa. Nós estamos paulatinamente substituindo a ideia de universo casual, universo fruto do acaso, pela ideia de universo causal. O universo tem uma causa. E aí, com Kardec, o bom senso encarnado, efeitos inteligentes só podem provir de causas inteligentes. Hoje, portanto, entre a filosofia da física e a filosofia da ciência em geral e a espiritualidade não há mais incompatibilidades. E o grande problema na fase materialista da ciência, nós podemos dividir em duas partes. Primeiro, a opressão religiosa. Era a religião que dizia em que os cientistas deviam acreditar. Depois, com a acomodação cartesiana, o cientista não se metia em assunto que tinha conotação religiosa e vice-versa. E o segundo grande problema é que nós fazíamos perguntas erradas à natureza. O elétron tem aquele problema da dualidade, não da partícula. Se eu montar uma experiência para perguntar ao elétron quais são as suas características ondulatórias, ele me responderá como onda. Mas se eu montar uma experiência para perguntar ao elétron quais são as suas características de corpúsculo, ele me responde como partícula. E esse verificou um detalhe muito interessante. O mais importante em tudo não é a resposta, é a pergunta. Porque se a pergunta não for adequada, a resposta será inadequada também. A natureza não seleciona a pergunta, ela responde a pergunta que é feita. E a resposta, obviamente, dependerá da formulação da pergunta. Hoje, os cientistas de ponta, concordando com Leon Denis, quando Leon Denis disse que com o surgimento da nova ciência, que era a ciência do espírito, novas ferramentas seriam necessárias, e tratou da intuição como ferramenta indispensável, hoje físicos como Frère Alain Wolff, autor do livro Pegando o Salto Quântico, entre outros, e se dedica muito também à divulgação científica, nos dizem que a intuição é indispensável como ferramenta para a pesquisa dos novos conhecimentos da física quântica. Até porque foi através de equações matemáticas que se fez a previsão de inúmeras partículas até então completamente desconhecidas. É a intuição entrando no terreno da ciência. Portanto, nós temos hoje uma associação muito interessante entre ciência e espiritualidade. Cada vez mais vai acontecendo uma convergência, desde que nos dois lados exista boa vontade. O xiita religioso acha que não precisa de nada porque os seus reveladores já lhe disseram tudo, e qualquer coisa fora da sua revelação não é verdadeira. Os xiitas da ciência estão atrelados ao mecanicismo, ao materialismo realista e se recusam a analisar. E é um detalhe importante que reforça aquela tese de que o fundamental é fazer a pergunta. Aquelas pessoas que não estão preparadas para uma discussão num determinado nível vão fazer as perguntas mais absurdas, os questionamentos mais tolos e sairão com a certeza absoluta de que venceram o debate, fizeram uma pergunta irrespondível. A bobagem é irrespondível. Ela se complementa por si mesma. Aí nós temos o exemplo com as questões bizantinas. Quando a cidade de Bizâncio estava cercada por inimigos, os seus habitantes, nesse imediato, negavam e discutiam assuntos para eles de transcendental importância. Essas questões, historicamente, ficaram conhecidas exatamente pelo fato como questões bizantinas. Perguntas do tipo: pode o Todo-Poderoso fabricar uma pedra tão grande que nem ele mesmo possa carregar? Se pode, não é todo-poderoso, porque não pode carregar a pedra. Se não pode, não é todo-poderoso, porque não pode fabricar a pedra. Eles achavam isso questões mágicas, enquanto a cidade estava sendo cercada. Ou seja, enquanto as ideias, as energias negativas tentam dominar o mundo, nós ficamos discutindo o sexo dos anjos. Temos que fazer a associação ciência, espiritualidade, conhecimento, elevação da consciência, bons propósitos, usarmos a nossa intuição para realizarmos em nós e na sociedade aquelas transformações devidas. Os habitantes de Bizâncio também perguntavam quantos caminhos pode o Todo-Poderoso equilibrar na ponta de uma agulha por ato de sua onipotente vontade, e achavam isso questão importante, porque não estavam preparados para discutir esse tipo de questão. Assim, no ramo da filosofia da física, por exemplo,
Algumas argumentações materialistas não resistem ao menor fundamento lógico, mas eles acham que são muito boas, porque não estão preparados, embora o seu conhecimento setorial para discutir aquele assunto. Um especialista em raio laser pode ter se dedicado a vida inteira ao raio laser, saber tudo a respeito de raio laser, ser o maior fabricante de raios laser que existe, mas não ter noções de filosofia, até porque não quis se dedicar a isso. Logo, cada um fica situado na especialidade do seu conhecimento. E saindo dele, corre o risco de, em querendo debater sem estar preparado, cometer erros com perguntas que não fazem o menor sentido. Não faz sentido, por exemplo, filosófico, quando nós investigamos questões do tipo: por que Deus de repente resolveu criar o mundo? Isso está fora do nosso alcance. É perder tempo. Nós vamos achar várias razões, ou nenhuma, mas a vontade da inteligência suprema, o seu querer, como o seu modo de nos amar, escapam à percepção do estado de evolução em que nos encontramos. Ao invés de fazermos isso, nós podemos verificar a existência de uma mente suprema, de uma inteligência suprema, através das suas obras. E quanto mais vamos ampliando o nosso conhecimento, refinando a nossa percepção, mais capacidade nós temos de entender as sutilezas da inteligência suprema na criação do universo. Física quântica, portanto, é uma física de possibilidades. Entre essas possibilidades nós escolhemos. A física quântica consagra a ideia do livre-arbítrio. A física tradicional consagrava a ideia do destino rígido e imutável. A física quântica nos dá liberdade de pensar. A física antiga não dava. O Espiritismo nos dá liberdade de pensar. As religiões ortodoxas não davam. Então, inclusive, uma afinidade muito grande na percepção do universo, na importância da nossa ação sobre o universo. Feita essa introdução a respeito do assunto, conforme a sugestão ordem do nosso companheiro Ricardo, agora então eu fico à disposição para perguntas, não sei a que horas teremos o intervalo, e ficamos à disposição para perguntas, respondendo aquilo que é possível. Há intervalo, Ricardo? Fazendo intervalinho agora, o pessoal prepara as questões e a gente já volta para concluir. Feito. Tá bom. Espero não ter falado muito, mas assim a gente desperta vários temas que vocês surgirão para vocês poderem inclusive fazer perguntas. Obrigado, professor. Nesse intervalinho, nesse banquete que o pessoal preparou para nós, cafezinho, bolo, etc., essa confraternização, a gente volta em 10 minutinhos. E nesse período, o Ari, o pessoal da casa, quem quiser a pranchetinha para poder anotar as questões, bem, já vai ser passado. A USE lançou uma página no Facebook, USE Intermunicipal Catanduva. Então, os amigos que ainda não curtiram lá, vão lá e curtem para estar recebendo essas notícias, acompanhar o que está acontecendo. Dois próximos eventos, agora, no mês de julho, o Marcelo Mariano, companheiro ligado ao Divaldo Franco, lá em Salvador, ele vai estar presente aqui numa sexta-feira, uma palestra no Bezerra de Menezes. Nós vamos estar divulgando a partir de semana que vem. E no mês de agosto nós receberemos os amigos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que vai ter um seminário Qualidade na Prática Mediúnica, também vai ser divulgado pelo Facebook. E agora recente, foi criado um grupo no WhatsApp, Amigos da USE. Muitas vezes a gente arrepia quando fala WhatsApp, grupos, etc. Mas a ideia do grupo é que a gente possa estar como um canal da USE, do movimento espírita, para que as informações ligadas ao movimento ali sejam por esse canal divulgadas. Então, evitando as mensagens, as saudações, oi, olá, bom dia, deixa para outro grupo. Esse é um canal para que a gente possa otimizar o nosso tempo, não perder esse tempo indo lá ver os olás da vida. Então, quem ainda não está no grupo e tenha interesse, por gentileza, depois o Ari pode acrescentar, eu também, é só informar no telefone. Não quero fazer agora, vou fazer depois. Entra no Face, por meio de mensagem, nos informa o telefone e a gente acrescenta. Bem, vamos para o intervalo e a gente retorna para concluir. Obrigado.
quanto tem de física e quanto tem de espiritualidade? Não existe propriamente uma diferença, como nós vemos assim, que tem de física e que tem de espiritualidade. Nós podemos explicar sobre um ponto de vista ou outro, mas essa separação que a gente faz é muito comum no conhecimento da física antiga. Nós começamos, vamos dar um exemplo bem simples. A doutrina espírita tem aspectos científicos e também tem aspectos filosóficos. Aí as pessoas se perguntam, isso aqui é explicado pelo aspecto científico ou pelo aspecto filosófico? Pode ficar mais num terreno do que no outro, mas as explicações dadas num terreno não podem contradizer o outro, porque a doutrina é um todo. E aí um detalhe muito interessante, para que uma ciência seja considerada como tal, ela precisa ter completude. Completude em linguagem científica significa o quê? Que na gama de todos os fenômenos que ela pretenda explicar, não exista contradição. Uma explicação de um fenômeno, um terreno, não pode contradizer a do outro. E aí a gente sempre pensa, qual é o terreno mais importante? Não há o terreno mais importante. Há o terreno para o qual cada pessoa se sente mais vocacionada. Nós temos muitas as escolhas de ou, no ou da lógica excludente. Nós devemos tentar, sempre que possível, substituir esse ou por e. Eu devo cuidar melhor. O que é mais importante? É o meu aparelho respiratório ou o meu aparelho digestivo? Os dois são importantes, os dois estão integrados e o prejuízo de um causa danos ao outro. Então eu não devo querer me especializar, agora eu vou cuidar só do aparelho circulatório, o aparelho digestivo não me interessa mais, ou vice-versa. Isso é falta de completude no raciocínio, na ciência também. A intuição, ela foi oficialmente negada durante muito tempo pela ciência social. Inclusive, sabe-se hoje que em congressos de psicologia, de psiquiatria, se discute profundamente por quê. Durante muito tempo a intuição não foi estudada. E por que até hoje ela não tem, dentro dos aspectos científicos, uma explicação conveniente? Porque não acharam uma zona, uma região do cérebro, com todo o avanço da neurociência, tal região do cérebro é responsável pela intuição. Não se achou. E pessoalmente acredito que não vai se achar também. Porque a psicologia antiga, tradicional, a cerebrocêntrica, achava que tudo vinha do cérebro. Hoje nós sabemos, como nos ensinou o Chico Xavier, que o cérebro é o gabinete da alma. É o sistema operacional através do qual nosso espírito, integrado com o nosso físico, durante o processo encarnatório, se manifesta as suas ideias. Então, muitas vezes, a descoberta, por causa do materialismo, é interpretada no sentido inverso. Descobriu-se um ponto no cérebro que é desenvolvido pelas pessoas que têm fé e que mostra que faz com que as pessoas tenham fé. Se tiver tal ponto no cérebro, tem fé. É o contrário. É a fé que produziu aquele tipo de modificação. Tanto que há um estudo agora do Deepak Chopra que mostrou que aquelas pessoas que praticam, por exemplo, constantemente meditação, com foco na compaixão, têm os seus lobos frontais mais desenvolvidos. Não foram os lobos mais desenvolvidos que a pessoa teria geneticamente que geraram a capacidade de meditar e de buscar a compaixão. Não, foi a busca da compaixão via meditação que trouxe essa marca para o cérebro. É o que ele chama num livro muito interessante, As Pegadas de Deus, na natureza, no corpo humano, no nosso cérebro, mostrando essa influência do espiritual. A intuição é uma espécie de percepção sem o exame dos dados. E quando é a intuição verdadeira, é uma percepção direta do espírito de toda uma situação. O nosso espírito, rapidamente, a nossa essência, captou vários dados, sem que nós tivéssemos necessidade de buscá-los pelo método tradicional, juntou esses dados, deu o peso desses impulsos, como se fala, no momento de tomar uma decisão, as várias possibilidades, o peso de cada informação, ele deflagra a atitude a partir das fibras eferentes do cérebro,
Assim, o espírito faz uma coletânea de dados e conclui em relação àquele ponto de modo objetivo e direto. Essa percepção direta é que nós chamamos intuição. Um exemplo. Nós queremos fazer uma sociedade com alguém e queremos saber se essa pessoa é confiável no ponto de vista da sua história financeira, econômica, como procedeu na vida, etc. Então, nós podemos fazer um levantamento no fórum e ver se essa pessoa tem algum processo, ou teve algum processo ou condenação. Em todos os ramos da área civil, na área penal, temos uma verificação, temos uma informação. Aí nós vamos ao sistema bancário, vamos ao SPC, será? Se foi indiciado, não foi, tem protesto, não tem ação executiva, não tem. E aí nós temos uma informação. Consultamos pessoas que conviveram com ela e temos outra informação. Daí nós tiramos uma conclusão de que devemos ou não devemos nos associar a essa pessoa. Essa conclusão, que pese todos os dados objetivos que nós temos, ela não é definitiva. Porque a pessoa pode ter sido excelente até então e agora está planejando entrar no bloco do golpe, que é numerosíssimo. Pode ter tomado essa decisão agora. E pode ter tido até agora um péssimo comportamento e no momento estar bem intencionado. A intuição nos junta todos esses dados e nos permite ver a intenção, que é a vibração, pelo menos no momento que aquela pessoa tem. Como permite no campo da física enxergar leis que não enxergávamos ainda. O cientista intui alguma coisa. Ele olha uma equação matemática e diz: isso aqui está descrevendo uma partícula com tais e quais características, que ainda não é oficial, que ainda não foi descoberta. Então a intuição pode ser descrita sob o ponto de vista da física, ela é buscada a partir das equações matemáticas, mas a intuição é uma percepção do espírito, é uma percepção da nossa essência, não uma percepção que nós temos pelos sentidos e nem uma percepção que nós temos por informações obtidas, de acordo com o exemplo dado. Essas informações nos dizem tudo do passado da pessoa. Dizem, quem sabe, quem foi a pessoa num determinado ramo, num determinado aspecto da sua vida, mas não nos diz quem é e qual é a intenção da pessoa. A percepção espiritual é o que nós sabemos, inclusive no estudo dos processos obsessivos. O espírito pode disfarçar a sua linguagem, pode falar com pompa, circunstância, um português elogiável, usar palavras de amor e estar tentando nos conduzir para um caminho do erro. Mas a vibração, a intenção, a qualidade energética, essa é indisfarçável e essa é percebida via intuição. Nesse sentido foi que Jesus disse: conhecereis a árvore através dos frutos. Pode ser muito frondosa, muito bonita, muito florida, mas o fruto ser venenoso. Eu não vou eliminar aquela árvore por causa disso, mas eu não vou comer do seu fruto. Esse é o aspecto da intuição, uma sensibilidade que nós podemos e devemos ir desenvolvendo. O difícil é confundir intuição com simples palpite. Eu tive uma impressão equivocada sobre a pessoa e pensei que era intuição. Mas quando a intuição ela é muito forte, é aquilo que a gente diz de repente assim, sem saber porque disse, e diz com toda a firmeza, sem nenhuma vacilação. É provavelmente, muito provavelmente, uma manifestação de intuição. Às vezes, isso acontece. O meu filho tinha muitos fenômenos desta intuição e até de uma percepção que ia além da simples intuição. Ele estava, por exemplo, vendo um jogo de futebol na televisão, e um jogador, digamos, o número 7 de um time qualquer, não falo em time qualquer, não lembro dele. Então, o número 7 de um time qualquer participava de uma jogada. E ele dizia: mas como? Esse cara foi expulso há pouco? Não passava 5 minutos e o cara era expulso. Ele tinha uma espécie de antevisão, onde a pré-cognição junto com a intuição, a percepção desse acontecimento. Por ocasião, nós passávamos pela rua e ele disse: ué, tiraram a parada de ônibus daqui? Mas aqui nunca houve parada de ônibus. 2 dias depois botaram a parada de ônibus ali, mudaram a parada de ônibus de lugar. Isso não há como obter a informação a não ser via percepção espiritual, porque eu não poderia saber do projeto, muito menos no caso do jogador, que o jogador ia ser expulso, e até às vezes em jogo de ping-pong ele fazia a contagem errada, ele contava sempre o ponto da frente.
Estava 4-4 e dizia, está 5-4 lá fazia o ponto seguinte. Mas isso vinha como coisa natural, não como algo forçado. E depois, com o tempo, as pessoas vão desenvolvendo a sua comunicação pelas vias tradicionais. Ele tem muito pouco dessa situação hoje, mas tinha. É uma intuição junto com pré-cognição. Na Copa do Mundo que o Brasil ganhou na Alemanha, contra a Alemanha, lá no Oriente, não a Alemanha aqui. Numa ocasião, estava passando uma novela na televisão, ele passou pela frente da televisão, não sei porquê, numa cena determinada, estava tocando o hino nacional. Eles iam pulando feliz pela casa toda, dizendo que o Brasil vai ser campeão do mundo. Não está praticamente um ano. O Brasil vai ser campeão do mundo contra a Alemanha e Deus escolhe. Foi lá e escreveu num caderninho dele, para a gente lembrar. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, são fenômenos que teriam um nome genérico de intuição, mas que têm classificação. Essa vivência, porque não foi um palpite, ele sentiu a alegria da vitória. E quando essa vitória aconteceu, naquela Copa do Japão, ele casualmente estava na Alemanha, numa excursão com seu colégio, um colégio bilíngue, e assistiu bem quietinho, num bar, junto, cercado de alemães por todos os lados, a vitória da seleção brasileira. Quer dizer, essas propriedades todas, a gente durante muito tempo relegou, não deu atenção. Por isso é que se pode afirmar, nós somos mal educados, no sentido de uma completude de educação, porque nós só aprendemos a prestar atenção nos sentidos. O resto é mistério, é coisa do diabo, é bruxaria, como se pensava antigamente, ou é perigoso. Continente essas coisas que isso dá loucura, não está provado exatamente o contrário. A espiritualidade nos traz melhores condições de saúde física e de saúde psicológica. Então a intuição é um fenômeno que envolve todos os campos, todas as áreas, e para o qual nós não temos ainda um detalhamento, nem do ponto de vista científico. Exemplo, eu posso detalhar a queda de uma pedra de um lugar qualquer, eu sei qual é a aceleração que ela vai sofrer, eu sei calcular a cada segundo em que posição ela vai estar e com que velocidade. Isso é um exercício de pré-cognição. Quando nós conhecemos as leis, nós prevemos o futuro. Quando nosso espírito percebe a lei, ele também prevê alguma coisa, que é no mínimo altamente provável que aconteça. Então eu posso descrever a queda de uma pedra e dizer por que ela cai, mas nós não temos condições, no caso da intuição, de dizer exatamente como funciona. Óbvio, como todas as nossas faculdades, é uma faculdade do espírito, que se expressa através dos órgãos físicos, quando se trata de uma faculdade ligada ao mecanismo dos sentidos. Mas tem outras formas de ação e de percepção. Vamos lá. Se somos co-criadores, qual a influência de uma consciência coletiva direcionada pela mídia e quais as consequências disso? Certo. Aí há vários aspectos do direcionamento da mídia, em geral catastrofista. Talvez vocês lembrem uma história que aconteceu aqui no interior de São Paulo, de um casal que possuía uma escola e foi acusado de abusar das crianças. Isso deu em manchete. Mais adiante, com todo um processo, se provou que eles não tinham feito absolutamente nada. Mas a ideia destrutiva estava plantada. Mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que eles foram inocentados, algum de nós colocaria uma criança pequena na escola deles? Não. Houve um mecanismo de destruição. Até porque, por uma formação pessimista, em que sempre se deu mais valor, mais ênfase à força do mal do que à força do bem, a ponto de haver perguntas frequentes assim: por que os pensamentos negativos têm mais força do que os bons pensamentos? Não tem. Acontece que quando a gente tem um pensamento negativo, muitas vezes a gente acredita nele, põe mais energia porque acreditou. E o pensamento positivo é: mas não sei, eu vou pensar, mas acho que não vai dar. Nós não estamos pondo energia no pensamento. E há N fatos assim. O O.J. Simpson, aquele famoso atleta americano que foi absolvido do julgamento, depois se complicou de novo na vida, ele foi julgado inocente, mas na opinião das pessoas, na mentalidade das pessoas, ele não era inocente. Vejam a diferença. Tecnicamente, ele seria menos
provavelmente o assassino da esposa do que qualquer um de nós, porque só ele passou por um processo legal com toda a acusação e defesa e foi inocentado por unanimidade. Então ele é mais inocente do que qualquer um de nós em termos de probabilidade, mas a verdade não funciona assim. Então o impacto negativo é sempre um impacto muito ruim, e além dessa espécie de manipulação, desse direcionamento de opinião, há então esse problema do pensamento, de acreditar ou não acreditar. O John Nagel dirigiu muito tempo o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Ele hoje se dedica a coordenar grupos que se reúnem para meditar, tentando promover a paz, ou pelo menos uma redução dos conflitos em regiões altamente conflagradas, e tem conseguido excelentes resultados. E há uma hipótese que não se chama hipótese de trabalho, se chama hipótese de conversação, que é a seguinte: os nossos pensamentos, isso é definitivo, está provado. Pensamento é uma forma de energia. Energia não se cria nem se destrói, energia só se transforma. E energia tem influências. Então uma onda de muito negativismo em uma determinada população, ou digamos uma onda de muito negativismo na humanidade em geral, pode chegar ao extremo de provocar ou ajudar a provocar catástrofes climáticas, terremotos, tsunamis. Não estamos dizendo que os maus pensamentos vão produzir isso, mas eles podem no mínimo auxiliar, e é nesse sentido que nós somos co-construtores, porque nós somos corresponsáveis, começando pela sociedade em que vivemos. Dizer que a sociedade está muito mal e não fazer nada para melhorar é uma atitude de acomodação e de crítica sem objetividade. Verificar o que eu posso fazer para melhorar, embora seja pouco, eu tenho que deixar a minha verdade de lado. O que adianta eu pensar no bem se eu sou um em toda a humanidade? E aí não penso. Bota alguma energiazinha que, quem sabe, de repente, se chega naquilo que se chama massa crítica, e se produz alguma coisa. Nesse sentido, então, nós perdemos muito, pelos conceitos atuais da ciência, aquele direito de vivermos nos queixando dos outros e do mundo, porque se nós não formos os planejadores, nós somos, no mínimo, os co-construtores dessa obra. Basta ver, não existe no mundo um lugar que sirva de refúgio adequado para os navios que não tenha sido construído pelo homem. O homem, de acordo com a sua necessidade, vai complementando a obra da criação. Casas, escolas, hospitais, estradas, veículos, são construções que nós vamos fazendo de acordo com a nossa necessidade. Felizmente não recebemos tudo pronto, porque se tivéssemos recebido tudo pronto, nada teríamos a realizar. E o grande tópico do momento é nós associarmos as nossas realizações no plano material, que são inúmeras e importantíssimas realizações no plano do sentimento, no plano espiritual, que é mais difícil, porque ainda não há um inimigo lá fora a combater. Há hábitos errados, muito arraigados em nós mesmos, que nós precisamos modificar. Até pegando um gancho na explanação do senhor, como bem colocado, os problemas que enfrentamos no país, como bem colocado, os problemas que enfrentamos no país têm sua causa. Nesse sentido, é possível que, partindo das pessoas mais despertas e desejosas do bem, contribuir para a melhora sensível dessa realidade? Perfeito. A nossa oração, o nosso posicionamento de prece, sem dúvida alguma ajuda, mas nós temos que tomar atitudes válidas em todos os terrenos. Demonstrar se estamos de acordo ou não com uma situação é um direito nosso e até uma obrigação nossa, principalmente entre aquelas pessoas que são formadoras de opinião. Saber dizer o que nós queremos e o que nós não queremos, e na medida do possível saber dizer isso sem ódio, o que é o ponto mais difícil, mas ter posições absolutamente formadas a respeito do que nós queremos diante de cada momento nacional, respeitando a opinião dos outros, quando é opinião, não é puro sofisma, o sofisma tem que ser desmontado, logicamente,
respeitando e assumindo a nossa posição. Porque uma atmosfera de descrença, de negativismo, de que tudo está errado, ela sem dúvida nos prejudica. Hoje a gente sabe cientificamente que a criação ocorre no sentido descendente. O que quer dizer isso em linguagem da ciência contemporânea? Que a criação ocorre no plano mais sutil para o plano mais denso. Exemplo, uma casa antes de ser uma construção física habitável foi o pensamento de um arquiteto. De acordo com os nossos pensamentos, nós vamos regulando também as nossas emoções. E de acordo com pensamentos e emoções, nós vamos adotando um determinado tipo de atitude. Se pensamos de modo incorreto e nossas emoções são completamente desgovernadas, isso vai gerar uma atitude desgovernada. Portanto, a nossa atitude em relação à sociedade, e podemos até pensar no mundo como um todo, é tentar, dentro do possível, um despertar da humanidade para os verdadeiros valores, mostrando que aquelas pessoas que agem sem ética, sem respeito ao próximo, têm, lamentavelmente, uma péssima autoimagem. Embora elas não acreditem nisso, elas se julgam muito mal. Tanto se julgam mal que se julgam dignas de prejudicar os outros. E quem se julga digno de prejudicar o outro tem uma péssima imagem de si mesmo. Aí a nossa posição tem que ser realista, é aquela compreensão entre o que nós podemos mudar e o que podemos fazer para mudar. Mas não podemos ficar nos extremos, o pessimista e o ufanista. O ufanista é aquele oba-oba, tudo vai bem, se melhorar até estraga. Sabe por quê? Porque tanto o pessimista quanto o ufanista, como todos os extremos, eles se conjugam, eles se tocam. Qual é o denominador comum? Nada a fazer. O ufanista, que acha que tudo está bem, Deus vai fazer tudo por mim, eu posso me atirar lá do prédio que longe da guarda me segura no caminho, alterando as leis naturais só para me favorecer. O ufanista não faz nada porque acha que não precisa. E o pessimista nada faz porque acredita que não adianta. Então nenhum dos dois faz qualquer coisa. Sendo que um só se queixa da vida, outros não te queixa, está tudo ótimo. Mas se igualam no nada fazer. E nós não fomos criados para o nada fazer, para a alienação. A lei não é progredir sempre. E progredir, nós só progredimos a partir da realização do nosso esforço. Então nem ufanista nem pessimista é ser realista. Ver que há muita coisa correta, que há muita coisa que tem que ser mudada, e diante de uma situação geral, aplicar a nossa inteligência, a nossa capacidade de exame em todas as atitudes que nós podemos tomar. Às vezes nós não nos damos conta da importância de tudo isso. Nossa presença nas reuniões espirituais. Ah, mas sou só eu. Quem sabe sou eu que estou faltando para chegar naquela massa crítica, e eu não estou sabendo disso. E a minha participação ajudaria tanto. Ah, mas eu sei tão pouco. Olha, quem recebeu 5 talentos produziu 10. Quem recebeu 3 produziu 6. Quem recebeu 1 ficou nessa. Ah, não adianta receber tão pouquinho. Enterrou o talento. E foi cobrado pelo Senhor. Porque o talento tinha sido uma antecipação. Como nós recebemos tantas coisas da espiritualidade, como antecipação, a espiritualidade acredita em nós, nos empresta talentos e nós não podemos esconder os talentos. E hoje tem gente que faz pior. O Senhor deu 5 talentos para ele, e quando ele vai prestar conta ao Senhor, diz: Senhor, gastei os 5 e fiz uma dívida de 50, dá uma mãozinha aí. Aí depois vem achando que está sofrendo muito, etc. É o que nós vamos. E há quem faça isso em todos os planos e confunda caridade com assistencialismo e cobre um determinado preço por isso. Então, desde aquele momento que nós decidimos participar de um grupo de estudos, participar de um grupo mediúnico, participar das sessões, até o momento em que nós vamos votar, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Não sei para cada um qual é o certo e qual é o errado, nós teremos, quem sabe, objetivos diferentes, mas temos que pensar. Vou votar no fulano que eu não tinha quem votar e meu compadre mandou. Depois se queixa a situação toda. Não conhecia o fulano, não sabia quem ele era. Então, agir sempre com espiritualidade, com inteligência e com harmonia em todas as etapas da nossa vida. Ah, eu sou espírita, eu não misturo com política. Isso é um medo engano. O espiritismo não pode ser misturado com política partidária. Não pode ser que o espírita tem que ser do partido A ou do partido B. Mas
é uma decisão política que permite que nós estejamos reunidos aqui agora. Isso já foi proibido. E depende de quê? De quem faz as leis. E quem faz as leis, feliz ou infelizmente, o poder legislativo. E quem faz o poder legislativo? Nós. Então toda a nossa vida é uma atitude política, mas não sectária. Nós somos espíritas. Se chegar aqui um padre católico ou um cacique de umbanda, nós vamos mandá-los embora. Vamos corrê-los aqui? Não, nós aceitamos, nós entendemos, nós convivemos, mas nós temos a nossa opção. Uma confusão muito grande que se tem feito atualmente é que compreender, aceitar, não é aderir. Nós aceitamos condutas diferentes daquelas condutas que nós escolhemos, salvo aquelas condutas que são criminosas e que precisam ser punidas, contidas pelo Estado. Nós aceitamos a diversidade, o que não significa que nós tenhamos que aderir à diversidade. Aceitamos, é uma coisa, compreendemos, não executamos, mas não somos obrigados a aderir. Não somos obrigados a aderir por quê? Às vezes existem falsas minorias. Tem que respeitar o direito da minoria. Tem. Agora já não tem mais só que respeitar o direito. Tem que aderir à minoria. Aí acabou a minoria, vai ser maioria. Vai ser totalitarismo. Isso é exatamente conviver com a diversidade de opiniões e a cada momento sentir que nós temos responsabilidade. Esse sentido assim de, só o meu voto não decide nada, só a minha presença não adianta nada, só o meu auxílio não constrói coisa alguma. Constrói. O problema é a nossa vaidade. Eu faço tudo ou não faço nada. Já que eu não tenho o poder de Jesus de fazer milagres, então eu não vou dar passe em ninguém, não vou participar de grupo de cura, de desobsessão, nem de nada. Isso é vaidade. E talvez se eu tivesse a força de poder fazer tudo, eu também não fizesse nada. A não ser por mim mesmo. Não é aqueles que chegam ao poder e pensam só em si. Existe isso aí em todos os setores. O senhor falou sobre a pergunta ser formulada erroneamente. Então, a resposta será horrível. Mas se a pergunta for movida pela perseguição do conhecimento, a pergunta evoluirá ad infinitum. Mas é este movimento que importa? Sim, porque à medida em que nós vamos compreendendo melhor as coisas, nós vamos entendendo que pergunta deve ser feita e antes de entender que pergunta deve ser feita, como e em que circunstância a pergunta deve ser feita. Porque a pergunta pode ser correta, mas formulada de modo incorreto. Isso também prejudica a resposta. Exemplo, um cidadão está viajando por uma estrada à noite e há uma pane e o carro para. Não funciona nenhum instrumento do painel. O primeiro pensamento dele é, será que o carro tem combustível? Ele precisa saber se o carro tem combustível. Então, qual é a pergunta correta? Há combustível no tanque ou não há? Porque ele elimina o problema, vai pensando aí por etapas. A pergunta está correta. Há ou não há combustível? Depois tem que saber se essa é a causa ou a única causa. Agora, como fazer a pergunta? Existem os instrumentos do painel que mostram quanto de combustível existe no tanque. Meio tanque, um quarto de tanque, existe. Mas isso não está funcionando. Então há outras maneiras de fazer a pergunta. E o cidadão escolhe um como fazer errado. Ele tira a tampa do tanque de gasolina, acende uma tocha numa folha de jornal e põe ali dentro para enxergar se existe combustível ou não. A pergunta estava certa. Tem combustível? O modo de formular a pergunta foi terrível. A resposta será certa. Ele ficará sabendo o que ele quer. Tem combustível, mas vai ficar sabendo da pior maneira possível. Porque na pergunta existe não somente o perguntar, e sim o como perguntar. E óbvio que à medida que vamos evoluindo, vamos aperfeiçoando as nossas técnicas de pergunta. Quais são as perguntas que se fazem a uma pessoa numa análise psicológica? Ela depende de para que a pessoa quer se habilitar. É para ser piloto ou é para ser gerente de banco? São atividades diferentes. As perguntas serão diferentes. Mas as perguntas que eram feitas há algum tempo não são as perguntas feitas hoje. Elas se tornam mais sutis. Nós vamos verificando que as respostas não são suficientes. E aí nós vamos o quê? Aperfeiçoando o nosso arsenal de perguntas para obtermos as respostas adequadas.
Assim é a ciência fazendo pergunta à natureza. Perguntou o elétron como onda, resposta de onda. Pega o caso do ser humano. Pergunta ao ser humano, julgando-o de acordo com a análise freudiana ou com a análise de Hobbes, segundo a qual o homem é o lobo do homem. Pergunta ao lobo que existe em cada um. Talvez ele não se manifeste logo de início, mas bem questionado, ele pode estar contido, mas ele se manifestará. Nós vamos ter resposta do lobo. Pergunta ao Jesus, a divindade, a bondade que existe em cada um. Nós teremos a resposta dessa bondade. E aí, em vez de concluirmos, o homem é lobo ou o homem é anjo, nós vamos concluir que o homem, e esse é o típico raciocínio quântico, tem a possibilidade de ser lobo ou anjo, dependendo de, através de seu livre-arbítrio, do auxílio, do aporte educacional e exemplificativo dos amigos, a sua escolha, que vai motivar um tipo de atitude que vai, pouco a pouco, ofuscar o lobo e abrilhantar o anjo, ou esconder o anjo e soldar o lobo. A matemática. A matemática é a linguagem universal? Existem 3 formas de linguagem universal, que são a matemática, o som e a cor. Ou seja, a luz, o som e a matemática. Todas as pessoas que têm visão normal enxergarão o vermelho da mesma forma. É uma coisa interessante, né? Uma organização oculta da natureza. Eu não sei se o vermelho que eu enxergo é igual ao vermelho que eu ali enxergo. Mas nós somos educados a ter aquela percepção de dizer vermelho. Vamos supor que alguém nascesse com um problema de visão, de modo que ele enxergasse verde onde nós enxergamos vermelho. Então ele enxergaria o sangue com a cor que nós vemos no gramado, mas enxergaria o gramado com a cor que nós vemos no sangue. Jamais se perceberia esse efeito. Talvez isso até exista. Talvez por isso uns prefiram umas cores e outros outras. Jamais se perceberia esse efeito. Por quê? Porque ele olha para a grama. Ele enxerga a grama como enxerga o vermelho, mas ele aprendeu que aquela cor se chama verde. Ele olha para o sangue, ele enxerga o sangue com a cor que eu enxergo a grama, mas ele aprendeu a dizer vermelho, e ele vai dizer vermelho. Então, por detrás de uma aparente confusão, existe uma harmonia perceptiva no universo. E as 3 linguagens universais de comunicação são essas, as cores. Aquele filme Contatos Imediatos do primeiro grau usava cor e uma escala de sons para a comunicação, porque a cor e o som são formas universais de comunicação. E a terceira é a matemática. Eu escrevo uma equação matemática, eu dou para o matemático chinês, japonês, indiano, norte-americano, francês, brasileiro ou gaúcho, e eles vão ler a equação da mesma maneira, vão tirar as mesmas conclusões daquela equação. Então é uma linguagem universal. E o que é interessante é que essa linguagem universal, que é a matemática, ela tem possibilitado também a intuição, a previsão de partículas. O físico Dirac estava calculando a carga do elétron e, através da equação, ele chegou a um resultado final para a carga do elétron que dava uma raiz quadrada. A gente sabe que a raiz quadrada de 4, por exemplo, pode ser mais 2 ou menos 2. E até então só se pensava no elétron negativo. Ele disse, poxa, mas tudo isso aqui é aplicado a uma partícula que tem exatamente a mesma massa do elétron. Mas se eu tenho uma raiz quadrada, eu posso ter um valor negativo e um positivo para a carga. Então deve haver alguma coisa que é igualzinha ao elétron, materialmente falando, mas que tem carga de mesmo valor, só que oposta. Tem o mesmo valor de carga positiva, oposta ao valor da carga negativa que o elétron tem. Acreditou nessa equação e previu a existência de uma partícula chamada antielétron. Só não caçaram o diploma dele porque não puderam. Disseram tudo que era possível a respeito de que isso era bobagem. Quem? Os acadêmicos. Porque os cientistas estão também entre os cientistas. Nem todo cientista pensa cientificamente. Quase 40 anos depois, uma experiência na câmara de nebulização, na câmara de Wilson, onde dentro de um campo magnético com uma nebulosa se colocam partículas, se injetam partículas, e pela trajetória se calcula a massa e a carga da partícula, descobriram uma partícula
que seguia exatamente, fazia exatamente a mesma curva do elétron, uma curva com o mesmo raio, a mesma intensidade de rastro, só que em sentido contrário, concluindo então que deveria haver uma partícula que tem exatamente a mesma massa do elétron, mas tem carga oposta, aquilo que o Noble tinha chamado de antielétron, e isso iniciou definitivamente os estudos a respeito da antimatéria. Então hoje há muitas previsões que são matemáticas. O bóson de Higgs, que foi tão anunciado, o bóson de Higgs foi previsto matematicamente. E Higgs teve a glória de ver, muitos anos depois, na experiência do colisor de hadrons, a confirmação daquilo que ele havia previsto matematicamente. Acreditou na equação e no resultado da equação. E aí uma coisa muito interessante, mostrando a criação do sentido descendente. A matemática não trabalha com seres materiais. A matemática trabalha com entes lógicos. Número é criação da mente humana. Nenhum de nós jamais viu o número. Oh não, eu vi. E tem até problema com o número 8. Quando eu estava na escola primária, eu desenhava o número 8 fazendo uma bolinha em cima da outra. A professorinha gentilmente pegava na minha mãozinha e dizia, não, é assim, é assim, é assim. De uma vez só. Aquilo, lamentavelmente, não é o número 8. E tudo depende da forma de percepção. A mais sutil é a superior. Não dá para escrever o número 8 em algarismos romanos. Não é um V seguido de 3 Is. Então põe numa folha de papel, num quadro, um V seguido de 3 Is. E ao lado coloca o número 8 tal qual nós o representamos. De fato, não deveria chamar número 8, deveria chamar numeral, que é a representação física do número. Pergunta para uma criança, que ela não tem ideia de número, se aquele V seguido de 3 Is e aquele outro símbolo são iguais. E a criança vai dizer, são diferentes. E nós, a nossa mania de certo ou errado, não são diferentes. Tu não sabes ver ainda. Bem-aventurado quem tem olhos de ver. No nível de percepção da criança é diferente. As figuras são absolutamente diferentes. Agora, quando aprendemos que aquelas figuras não são senão a representação de uma ideia, mundo das ideias de Platão, ninguém jamais viu um número. O aluno preparado para isso vai dizer que aqueles dois símbolos representam em essência que interessa, o número 8, portanto são iguais. São iguais em relação à ideia que representam, são diferentes no seu desenho, na sua configuração física. E isso dá mais uma vez aquela ideia da criação do mais sutil para o mais denso. E com a matemática que não tem objeto material, a lógica e a matemática são as duas únicas ciências formais. Aplicam-se a tudo, mas não tem materialidade. Não tem um objeto material específico. São criações da mente humana, criações do espírito humano. A ideia de número, a ideia da geometria, a ideia de triângulo, nós vemos apenas representações dessas figuras. As figuras em si mesmas estão no plano ideal. Um triângulo, que a gente pensa que gente, vou desenhar um triângulo, desenha. Vejam, quem já demonstrou o teorema na escola, quando se demonstra os teoremas da geometria, o professor desenha um triângulo, um quadro, e como é que começa o teorema? Assim, hipótese, seja ABC um triângulo. Por que seja? Porque não é. Vamos fazer de conta que essa figura seja um triângulo, aquele elemento ideal, e vamos trabalhar com ela, representando o elemento ideal e tirar conclusões que valerão, não só para essa figurinha que eu fiz, mas para todo e qualquer triângulo que exista no universo. Isso é criação do mais sutil para o mais denso. Da hipótese, admitir que aquilo ali seja um triângulo, nós vamos dando passos lógicos e vamos chegar à demonstração de que, por exemplo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, que no triângulo retângulo se aplica o teorema de Pitágoras. Tudo isso sem a materialidade. Daí a importância do pensamento no plano mais sutil. Então, de fato, as três formas universais de comunicação são a matemática, a luz, ou seja, as cores e os sons. Uma escala sonora nós percebemos de qualquer forma, independentemente do idioma que nós falamos. Já a língua falada é o que existe de mais idiosincrático. Tem pouquíssimo de universal. Basta ver, por exemplo, em português, mar é uma palavra masculina. Por quê? Quando se trata de seres vivos, é possível biologicamente determinar o gênero.
masculino ou feminino. Mas quando se trata de objetos inanimados, por que mar em francês é feminino e em português é masculino? E as palavras são tão parecidas. Não há explicação lógica. Não tem lógica dizer que cadeira é feminino. Por que cadeira é feminino? Porque tem a beleza característica do feminino, a intuição feminina, não tem nada disso. É simplesmente uma convenção. Linguagem é convenção. E aí a grande dificuldade, infelizmente, do Esperanto. Porque a linguística informa que para que um idioma seja falado de um modo genérico, ele tem que ser espontâneo, pelo menos numa tribo. Tem que haver uma tribo que seja de algumas pessoas que desde o começo falou aquela linguagem. Aí ela pode ser ensinada a outros e pode se tornar universal. Fabricada artificialmente, juntando palavras, é muito difícil. E daí a dificuldade de o Esperanto se tornar uma língua universal. É mais fácil o inglês, o alemão, o japonês, o tupi-guarani se transformar em linguagem universal, porque já foi falado originariamente por um povo. Nada é impossível, mas há essa dificuldade. E aí nós vemos outra vez a criação é sempre do mais sutil, do mais denso. E são essas formas universais de comunicação: matemática, luz e som. Bom, pessoal, como nós tínhamos comentado desde o começo, nós vamos ter que encerrar a apresentação do professor, que saindo daqui ele tem uma entrevista a meio-dia na Rádio Difusora. Depois das 15h30 às 5h15 tem um mini seminário no Centro Nosso Lar, e à noite, às 8 horas, no Centro Espírita Amantes de Jesus, uma palestra Saúde e Espiritualidade. Afogado, né? Quem é gaúcho, torcedor do Inter. Então, professor, nosso muito obrigado, em nome da USP, pelo conteúdo que o senhor passou para nós, né? Todo mundo adorou, e nós temos certeza, algumas perguntas ficaram para trás. Nós teríamos mais, talvez, 2 horas aí de conversa. Então, nós queremos encerrar. O senhor poderia fazer a prece para nós? Senhor Jesus, neste momento levamos a Ti o nosso pensamento, pedindo como eternos pedintes que somos, que nos ajudes, que nos ilumines, para que possamos dar bom cumprimento à missão que trouxemos dentro de nossos comprometimentos de outras vidas e dentro do compromisso responsável que assumimos com os nossos mentores antes da presente encarnação. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, dá-nos a paz, o entendimento e a vontade de procurar sempre essa verdade que liberta. Torna-nos mais fraternos, mais compreensíveis, mais dignos do amor que tens por todos nós. Abençoa nossos lares, abençoa nossos amigos, dá-nos hoje e sempre aquela paz que dava aos teus discípulos quando diante deles dizias: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Dá-nos então, Senhor, a tua paz, para que cada um de nós, como obreiros da obra divina, sejamos dignos da inteligência suprema, do supremo arquiteto que nos colocou nas mãos a responsabilidade de dar complemento à sua obra. Nos abençoe agora e sempre, Senhor Jesus, que os protetores dessa casa estejam conosco, iluminando seu corpo diretivo, iluminando seus trabalhadores, bem como de todas as casas aqui presentes, agora e sempre, prosseguindo, Jesus, com a tua bênção, com a tua amizade e com o teu amor. Que assim seja. A entrevista agora meio-dia vai ser no semeador, então quem quiser assistir a entrevista está convidado. No dia 2 agora de julho nós vamos ter mais uma rodada de reuniões da USE, vai ser no centro, na Casa do Caminho, que é lá no Parque Flamengo. E às 3h30 nós estaremos no nosso lar com o mini seminário do professor. Obrigado a todos, obrigado Roberto pela colheita.